Saudações! Vou pôr minha luvinha aqui que tá muito frio. Vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores e hoje nós estamos na reta final. Hoje vamos ver Jeremias 33. Tá muito frio aqui. Você não tem ideia não. Você que tá aí no Nordeste quentinho, não é largar sua boca não, hein? Que inveja, viu? Dos povos quentinhos que estão lá. Aqui deve estar o quê? 10 graus. Meus ossos estão doendo. Vamos ao que interessa. Jeremias 33. E veio a palavra do Senhor dizendo a mim. Meus dedinhos. Ai, Senhor. E veio a palavra do Senhor dizendo a mim: homem mortal, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes. Quer dizer, agora diga ao povo de Jerusalém, já voltou a falar ao povo de Judá. E dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre essa terra, quando eu fizer vir a espada sobre essa terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, eu constituir por seu atalaia, e vendo que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Trocando em miúdos, eu vou pôr um atalaia, um vigia, sobre a cidade. Eles estão no muro olhando da cidade para fora. Se vier o assolador e ele avisar, mas o povo não ouvir o aviso, o pecado cairá sobre a sua própria cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, ele ouviu o alerta do profeta, ele ouviu. Você está ouvindo, rugindo o leão, quem não responderá? O leão está rugindo, diz Amós. Nós temos que ouvir e responder. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e tomar o seu sangue será sobre ele. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Aquele que entendeu o aviso terá a sua vida salva. E qual é o aviso? Fugi dela, povo meu, saí da Babilônia. Obedeça àquele que fez o céu e a terra, as águas e as fontes das águas. Obedeçam a Deus, o Criador. Ele foi o Criador. Ele criou você. Obedeça aos seus mandamentos. Desculpa, tá? Eu sei que é muito... Ai, desculpa. Mas, se quando o atalaia vir, que vem a espada, atalaia é o vigia. Se quando o vigia vir que vem a espada, não tocar a trombeta, não for avisado o povo, se a espada vier
e levaram a vida dentre ele. Este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do vigia. Ou seja, se o vigia não contar o que está acontecendo aqui, eu sou o vigia agora. Ezequiel é o vigia, eu sou o vigia do vigia. Eu sou o vigia do vigia, que é vigia do vigia das pessoas. Você entendeu? Eu vou repetir para você entender. Eu sou o vigia do vigia Ezequiel, que é vigia do vigia das pessoas, Deus o Criador. Eu estou dizendo que o vigia falou. E o vigia disse que o vigia das pessoas anunciou. Mas, se quando o atalaia vir que vem espada, mas se quando o vigia vir que vem espada, e não tocar, e não avisar, e o povo morrer, o sangue eu vou demandar da mão do vigia. Tá bom? Eu sou o vigia. Eu estou dizendo que o vigia... Eu sou o vigia aqui no monte da internet. Estou dizendo que o vigia Ezequiel, que era vigia do vigia das pessoas, eu estou dizendo que ele tocou a trombeta. Então, meu amigo, você não tem como dizer que não ouviu. O sangue vai cair sobre você mesmo, porque o vigia está te falando que o vigia Ezequiel, o vigia do vigia, disse que o vigia das pessoas enviou a mensagem. E a mensagem é essa: saí de Babilônia. Obedeça aos mandamentos de Deus, o vigia das pessoas. Obedeça o vigia das pessoas. A ti, pois, o filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. A ti, Ezequiel, pois, eu te constituí por vigia sobre a casa de Israel. Judá e Jerusalém, Judá, cuja capital é Jerusalém, e Israel, cuja capital é Samaria, aqui chamado só de Israel, tem por vigia Ezequiel e também Jeremias. Todos os profetas são vigias, são atalaias, dando o alarme. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerá, e tu não falares, para desviar o ímpio do teu mau caminho, morrerá esse ímpio na sua impiedade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Então, Deus, o vigia das pessoas, está dizendo para o seu vigia Ezequiel, e eu, servo do vigia das pessoas, amigo de Ezequiel, estou dizendo: o ímpio morrerá na sua impiedade. O que é impiedade? Impiedade é lutar contra Deus, adorar Deus de pedra, pau e madeira. Impiedade é não obedecer aos mandamentos do Senhor, contidos aqui na sua palavra. Mas, quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do teu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do teu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma, tu livraste a tua vida, tu não morrerás. Tu, pois, homem mortal, dize à casa de Israel, assim falais, vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? O atalaia, o vigia, Ezequiel está dizendo, nós estamos cheios de pecado, como viveremos, Senhor? Dize-lhes,
Então o Senhor, o vigia das pessoas, diz ao vigia Ezequiel, que é repetido por esse vigia que vos diz: dize ao povo, assim diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho mau e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão? Parem aqui. Parem aqui, que essa mensagem é para vocês. Olha, não é coincidência. Deus está dizendo: vivo eu, o Senhor do céu. Vamos ficar perto para ele ouvir também. Deus está dizendo aqui: vivo eu, o Senhor do céu. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu acabei de dizer quem é o ímpio. Quem é? Somos todos nós. Está escrito aqui no texto atrás. Então qual que é o recado que ele diz ao vigia? O vigia é Ezequiel. Ele fala assim, ó: volte agora para as minhas leis. Saí da Babilônia. Por quê? Por que eu vou morrer se o recado está aqui dado? Para não morrer. Sim, só quer morrer, homem. Não. Então, volte-se para Deus. Nós somos ímpios diante de Deus, todos nós. O Ezequiel fala que nós todos estamos cheios de pecado. Como é que a gente vai viver? Senhor, como é que a gente vai viver? Então a resposta está aqui. Sair da Babilônia. Volte para essa lei de Deus. Não, já estou nela. Então, o senhor não está. Com todo respeito. Olha, vem aqui para vocês verem a sua carinha. Esse é meu irmão amado Oswaldinho. Ele está lutando contra Deus. Não, Ele está dizendo que está seguindo a lei de Deus. Mentira! Com todo o respeito que eu tenho por você. Obrigado. Você precisa voltar aos caminhos do Senhor. Mas já estou nos caminhos do Senhor. Não tá não, ó, aquela irmãzinha está correndo. Assista lá o final, tá bom? Eu amo vocês. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Você está vendo? Por que razão que a gente vai morrer assim de graça? Vai com Deus, mocinha. Por que razão a gente vai morrer de graça? Nós somos... A irmãzinha perguntou. A irmãzinha Francisca, ela não gosta de aparecer. Ela é a esposa do meu irmão Oswaldo. Ela perguntou assim, mas... quem é que é o ímpio? O ímpio somos a casa de Judá, é Israel. Deus está apelando para que Israel, o seu povo, o povo de Deus, se volte para Deus, que abandone Babilônia e comece a viver a vida segundo os mandamentos de Deus. Que paremos de adorar deuses de pau, pedra e madeira, porque a lenha vai cair, a impiedade será paga com morte eterna, destruição. Então, ímpio é todo aquele que não é pio, é todo aquele que não vive segundo os mandamentos de Deus. Sim, meu irmão, porque Deus olha aqui para a terra, não vê um justo sequer. Então, quando meu irmãozinho perguntou quem é ímpio, somos todos nós, porque todos nós pecamos e carecemos da salvação em Cristo Jesus. Então não é problema falar que somos pecadores, porque somos. Agora, Deus está falando: pare de pecar, pare de adorar deuses de pau, pedra, madeira. Volte-se para os caminhos do Senhor, de Jesus. Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo a justiça do justo, não o fará escapar no dia da sua prevaricação. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Tá vendo?
Aqui está dizendo que o justo, aqueles que seguem aos mandamentos, às ordens de Deus, ele não continuará vivendo quando deixar de seguir. E do mesmo modo, quando o ímpio deixar a sua impiedade, não continuará morrendo, ele passará a viver. Em resumo, é isso. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Tá vendo? O justo pode deixar de ser justo. Não existe uma vez salvo, salvo para sempre. É mentira. O profeta Ezequiel está dizendo com todas as falas aqui, com todas as letras. Você se acha justo? Muito bem, continue vivendo a sua justiça. Na justiça de Deus, é claro. Você se acha ímpio? Tudo bem. Mas você não precisa continuar nela. Mude o seu caminho. E ao mudar, você passará a viver. Essa é a mensagem básica de Ezequiel 33. Cada um morrerá pelo seu pecado. E aqui está falando que não existe salvação eterna. Foi salvo eternamente. Não, meu amigo. Ele está dizendo que o justo pode escorregar no tomate. E o ímpio pode parar de se escorregar. E Deus não se alegra na morte do ímpio. Pelo contrário, Deus se alegra que ele se converta e viva. Você está entendendo, meu irmãozinho? Está vendo a importância que é isso? Então hoje, não endureça os vossos corações. Não endureçais o vosso coração. Escute agora a palavra do vigia que vigia. Nós devemos ser vigia do vigia das pessoas, alertando o povo. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio penhor, pagando o furtado, andando no estatuto de Deus e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. O ímpio não precisa ser ímpio eternamente. Você não precisa viver no pecado. Ser pecador é diferente de viver no pecado. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Eles estão dizendo que o cristão não está vivendo de vida justa? Não. O caminho que os cristãos estão apontando é o reto. Esse é o caminho, vocês precisam seguir nele. Não há outro jeito de salvação a não ser em Cristo Jesus. Não diga que as igrejas estão erradas também só porque cometem erros. Não é assim, meu irmão. A igreja sempre vai pecar, porque a igreja é humana. Somos humanos e estamos atrelados na maldade desse pecado que não larga da gente. É como se fosse um corpo morto amarrado em nós, sabe? Antigamente eles puniam as pessoas. Por exemplo, você matou alguém. Qual que era o castigo? O castigo era pegar o morto e amarrar sobre o seu corpo e fazer você viver todo o resto da sua vida com esse corpo no seu lombo. E esse corpo ia putrefando. E os vermes iam comendo esse corpo. E os vermes não sabiam a diferença entre corpo vivo e corpo morto.
e ia te comendo também. Você está vendo que doído? Essa é a figura que Paulo faz do pecado. O pecado é como um corpo morto amarrado sobre nós. Nós estamos vivos. Nós fomos salvos por Cristo Jesus, amém? Mas o pecado não sabe disso. O pecado é um verme que vai te corroendo. Porque o pecado é o verme do corpo morto. Mas você, quando peca, você está amarrado nele. E o corpo morto, o verme, começa a comer o corpo morto. O corpo morto, o verme não quer comer você, ele quer comer o corpo morto, que está amarrado em você. Mas ele acaba comendo de qualquer jeito. E você vai sendo devorado pelo verme do pecado. É isso que o apóstolo São Paulo diz. Você diz que está vivo, mentira! Somos todos mortos. Jesus disse: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. E todo morto putrefa. Todo morto fenece. E é disso que a gente tem que fugir, como o apóstolo disse. Como é que ele fala? Desventurado homem que sou, quem me desviará do corpo dessa morte? Quem me livrará da miséria desse verme do pecado? Sim, você já foi salvo em Cristo Jesus, mas o corpo morto está amarrado em você ainda. O corpo morto, o verme do corpo morto está comendo o corpo morto, mas acaba mastigando você também. É isso que lamentava o pobre apóstolo. É isso que nós não estamos vendo. Existe um corpo morto amarrado em nós. É contra isso que nós devemos lutar dia e noite. Você está entendendo, meu irmãozinho Oswaldinho? O negócio é muito sério. Não é brincadeira, perdão, meu amigo. Mas é isso. Existe um corpo amarrado em nós, um corpo morto. Nós estamos salvos em Cristo Jesus, amém? Mas esse corpo morto, putrefando, está nos destruindo. O verme não tem culpa de comer o corpo vivo, porque ele vê que está todo mundo amarrado, ele pensa que está tudo morto. Me assustou. É isso que eu estou dizendo. Se o justo, desviando-se ao justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, viverá por si mesmo. Maldito, quem me desviará do corpo dessa morte, que me devora dia a dia? Jesus Cristo. Só Ele tem o poder de nos desamarrar do corpo dessa morte. E essa desamarração é feita dia a dia, lendo a palavra de Deus, ouvindo os seus mandamentos, ouvindo a sua lei. É isso que eu estou tentando fazer você entender, meu irmãozinho querido. Abandone. Você precisa lutar contra esse corpo amarrado e morto. Em você, em nós, ele está aqui pesando nas minhas costas. Ai, que raiva! Todavia, vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor. Você diz que a igreja não está com nada. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Cada um julgue-se a si mesmo. O castigo de Israel por causa da sua presunção. O povo de Israel, agora novo Israel, é presunçoso. E Deus disse, e sucedeu que no ano do 10º, no ano 12, ou seja, um ano depois que todo o povo de Judá estava levado ao cativeiro, veio a mim a palavra
veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: Jerusalém está ferida. Lembra da profecia que quando Deus disse que Jerusalém seria subjugada e ele mandaria alguém para avisar? Ele mandou. Ele chegou lá e falou: Jerusalém está... Jerusalém está ferida. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abriu a minha boca até que veio a mim pela manhã, e abriu-se a minha boca, e não fiquei mais em silêncio. Então eu comecei a falar aos povos. E Deus falou através de mim: homem imortal, os moradores desses lugares desertos da terra de Israel falam dizendo: Abraão era um só e possuía esta terra, mas nós somos muitos. Esta terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor Jeová: com sangue comeis e levantais os vossos olhos para os vossos ídolos e derramais sangue, e possuireis essa terra. Vós vos estribais sobre o vosso espada. Cometeis abominações e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Assim lhes dirás: assim disse o Senhor, vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver sobre a face do campo o entregarei à fera, para que o coma. E os que estiverem em lugares fortes, em cavernas, morrerão de pestilência. E tomarei a terra em assolação, e espanto, e cessará sobre a soberba da sua força, e os montes de Israel ficarão tão assolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em assolação e espanto por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó homem mortal, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e fala um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Pois lisonjeiam com sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave, e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não a põem na prática. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta, houve no meio deles um vigia, o vigia, que era vigia do vigia das pessoas. Gente, que frio! Esse capítulo 33 de Ezequiel é o mais maravilhoso de todos. Por quê? Deus se apresenta ao profeta e diz: vocês estão todos perdidos, mas isso não precisa ser eterno. Eu tenho poder para salvá-los. É isso que diz o vigia das pessoas. Meu irmão querido, meus queridos, meus amados, ouçam pelo amor do céu isso. Renda-se ao grande Deus Criador. Leia 10 vezes, se for preciso, o capítulo 33 de Ezequiel. Leia de novo. Eu estou com problema de leitura, eu não posso ler, eu estou com problema da visão. Ouça na voz do inconfundível Cid Moreira. Mas ouça uma vez,
ouça de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até isso entrar na sua cachola e você compreender que você está morto. Você pensa que está vivo. Paulo pensava que estava vivo, mas ele falava: tem um morto amarrado em mim, e eu não sei como é que eu faço para me livrar do corpo dessa morte. Na verdade ele sabia, estava lutando, mas é difícil. Enquanto estivermos vivendo aqui nessa terra, esse morto vai estar grudado em nós. Mas temos que lutar contra o verme do pecado, porque o pecado é um verme que vai nos mastigando vivo. Porque o verme, o pecado sabe que quem peca está morto. Então ele fala: vou comer esse aqui. Entende? Entenda, meu irmãozinho. Obrigado pela sua paciência. Perdão porque eu extrapolei. Mas lembre-se, é o amor de Deus que precisa ser entendido nestas linhas de Ezequiel. Estamos nos últimos capítulos. Faltam só o quê? Talvez meia dúzia. Mas a mensagem dos profetas, elas estão bem resumidas aí nessa série, Os Grandes Profetas Maiores. E o resumo de tudo isso é isso. Deus está pedindo para que nós o sirvamos, que abandonemos os deuses de pau, pedra e madeira, os nossos vícios. Passemos a adorá-lo de verdade. A igreja é imperfeita? Sim, mas ela está aí. É uma instituição que Deus colocou aqui. Ah, mas eu não estou contente com a minha igreja. Está aí. Deus também não está contente conosco. Então eu vou montar uma igreja? Pode fazer, faça isso. Mas esteja preparado. Porque você terá muito mais dificuldades do que você seguir aí uma estrutura que já esteja pronta. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti e de mim. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê paz.